Coríntios, capítulo 3, verso de número 16. Não sabeis vós que sois o templo de Yahu, e que o Espírito de Yahu habita em vós? Se alguém destruir o templo de Yahu, Yahu destruirá, porque o templo de Yahu, que sois vós, é Kadosh, é santo. Aleluia! Aleluia. Podeis os assentar, irmãos. Aleluia! Aleluia. Amados irmãos e irmãs, estejais atentos em receber estas palavras de vida eterna, que contribuem para a salvação de vossas almas, pois esta é uma exortação do Ruach Kadosh, que é o Espírito da verdade, aleluia, zelando de nossas almas, zelando do nosso viver, para que nós possamos nos tornar participantes da sua natureza divina. Amados irmãos e irmãs, o nosso corpo deve ser um corpo Kadosh, onde nós devemos saber possuir o nosso corpo. Não podemos fazer do nosso corpo um instrumento de prostituição, um instrumento de cobiça, de lascívia. Nós não podemos permitir que o pecado reine em nosso corpo mortal, porque o nosso corpo é a morada de Yahu enquanto nós estivermos vivendo na terra. Aleluia. Nós precisamos conservar os nossos corpos em santificação. Nós temos que santificar os nossos corpos de toda a imundícia da carne, porque a carne ela milita contra o nosso espírito, para que não venhamos santificar os nossos corpos. O nosso corpo, ele deve ser um corpo, irmãos, que venha viver conservando a santidade de Yahu, porque sem a santificação de Yahu em nosso corpo, nenhum de nós teremos comunhão com Yahushua. Yahushua, ele nos mostra que nós devemos, irmãos, conservar os nossos corpos em santificação, para que através desta santificação nós possamos possuir o Espírito de Yahushua dentro de nós. Aleluia, aleluia. Irmãos, muitas pessoas, elas querem viver com Yahushua e elas dizem: não há necessidade de tanto exagero, não há necessidade de fazer deste corpo algo intocável. Irmãos, Yahushua, ele é um ser Kadosh, que quer viver dentro de nós. Para ele viver dentro de nós, este corpo tem que estar mortificado para o pecado, irmãos. Nós não podemos nos conformar com as obras da carne, ao ponto de aceitar que elas sejam praticadas no nosso corpo. Aleluia. Não podemos usar este corpo para escandalizar as demais pessoas. Aleluia. Porque, irmãos, diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, a palavra diz, irmãos, que cada um dará conta de si mesmo diante de Yahu, ao ponto de ser julgado por todas as coisas que tem cometido através do seu corpo. Por isso a igreja tem que conservar o teu corpo em santificação, porque o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito de Yahushua. Este corpo aqui, irmãos, ele não pode se tornar um instrumento de prostituição. E quando é que eu posso fazer deste corpo um instrumento de prostituição? Quando, infelizmente, este corpo muitas das vezes
se ele não estiver adornado da maneira correta, este corpo pode atrair pessoas para desejar com olhos de cobiça, ao ponto de tirar a nossa comunhão e a comunhão daqueles que estão avistando cada um de nós. Igreja, nós somos a luz do mundo. O nosso corpo deve ser conservado para a santificação. Aleluia! Ninguém pode, irmãos, nunca jamais desprezar a natureza divina do Altíssimo. Aleluia! Muitas pessoas querem herdar a vida eterna e manter uma vida de comunhão com o Altíssimo, vivendo uma vida na iniquidade. Nós temos que saber possuir o nosso corpo em santificação e honra na presença do nosso Criador. Porque sem a santificação ninguém poderá manter uma vida de comunhão. Aleluia! Quer manter uma vida de comunhão? A palavra diz que nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Nós não devemos amar o mundo nem as coisas que no mundo há. A vida daquele que serve e que segue a Yahushua não pode ser uma vida modernizada ao ponto de fazer deste corpo um corpo profano, um corpo mundano, um corpo carnal. O nosso corpo ele tem que estar crucificado para as concupiscências da nossa carne. É por isso que Yahushua ele sempre dizia para os seus seguidores: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. São muitas pessoas que querem a vida eterna e que até mesmo querem seguir ao Salvador, mas infelizmente estas vidas elas não ouvem e nem aceitam o alerta que Yahushua ele nos diz: renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz. O que é tomar sobre si a sua cruz? É crucificar a natureza da tua carne, é crucificar a tua natureza humana. Aleluia! E Yahushua ele deixava bem claro aos seus seguidores que eles deveriam crucificar a sua natureza humana para viver pela sua natureza divina. Seguir a Yahushua, irmãos, é seguir o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade, ele é Kadosh. Ele cobra de nós uma vida Kadosh, uma vida santa, uma vida pura. E Yahushua ele quer contemplar pureza dentro dos nossos corações para que os nossos corpos venham a ser santificados na presença dele. Aleluia! É por isso que a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão no mundo, para aqueles que estão perecendo. Porque a palavra da cruz, ela cobra de nós a crucificação da nossa natureza humana, que é representada por esta carne física. E esta carne física, irmãos, ela guerreia contra o nosso espírito, para que o nosso corpo se torne um corpo profano. A nossa carne, ela almeja, irmãos, o mundanismo. A nossa carne, ela almeja as coisas profanas e pecaminosas. O nosso corpo tem que ser um corpo Kadosh. Quando falamos de corpo, nós estamos falando de todos os membros do nosso corpo. Os nossos lábios, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés. E todo o nosso corpo tem que estar sujeito à vontade divina de Yahushua, que é a santificação. Nós precisamos, irmãos, se atentar com mais diligência para estas palavras de vida eterna que Yahushua está falando conosco. Porque aqui na palavra ele diz, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Aleluia! 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 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois templo de Yahu e que o Espírito de Yahu habita em vós? Aqui, irmãos, nós contemplamos uma afirmativa de que
Quando o Espírito de Yahweh ele habita em nós, é porque o nosso corpo se faz templo dele. Quando uma pessoa é dirigida pelo Ruach Kadosh, que é o Espírito de Yahweh, aquela pessoa ela já é um templo de Yahweh. Yahweh ele quer habitar dentro de um templo que esteja purificado da má consciência. Yahweh ele não quer que nós venhamos possuir o nosso corpo em desonra. Ele não quer que nós venhamos possuir o nosso corpo para a cobiça, para a lascívia, para a prostituição, para a bebedice, para as sujias das coisas deste mundo. Yahweh ele quer que nós estejamos, irmãos, conservando o nosso corpo irrepreensível através de um viver kadosh, de um viver que sirva de exemplo para os demais que estão nas trevas, de maneira que nós sejamos a luz entre eles. Aleluia! Aquele que não tem o Espírito de Yahushua, ele não é templo do Ruach Kadosh. E quando é que você sabe que você é o templo do Ruach Kadosh? Quando você contempla que o teu viver está em submissão à vontade celestial de Yahushua, o nosso Criador. Infelizmente, muitas pessoas afirmam dizendo que são filhos de Yahu, mas você não vê as obras de Yahu sendo feitas na vida daquela pessoa. Em Yahushua ele disse: tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. As obras que eu faço em nome de meu Pai, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, o Espírito da verdade, o Espírito Kadosh que está em mim, é que faz estas obras. Aleluia. Aqui nós vemos claramente, irmãos, que é templo de Yahu somente aqueles que têm o Espírito de Yahu. O Espírito de Yahu, ele se manifesta na vida daqueles que são convencidos por ele, dos seus pecados, das suas iniquidades, e está vivendo uma vida de cumprimento com a palavra dele. Aleluia! Aleluia! Aleluia. A cada dia que nós passamos vivendo nesta terra, irmãos, nós estamos sendo convencidos pelo Ruach Kadosh que nós devemos viver uma vida de pureza. Todas as coisas são puras para aqueles que são puros. Nós devemos viver uma vida de obediência aos mandamentos da palavra de Yahushua, para que o nosso corpo seja um corpo santificado para uso e obra de Yahushua, o nosso Salvador. Aleluia. Aqui a palavra deixa bem claro, irmãos: não sabeis vós que sois templo de Yahu? Quantos que diz que são templo de Yahu, vivendo de qualquer maneira, usando este corpo para prostituição, usando este corpo para a lascívia, que é para a sensualidade pecaminosa, usando este corpo para atrair homens e mulheres através de seus olhos. E nós temos que entender, irmãos, que o Espírito de Yahu, ele não habita num corpo que infelizmente não esteja modificado para o pecado. Aleluia. O Espírito de Yahushua, ele vai nos impelir, ele vai nos convencer a viver uma vida kadosh, assim como ele é um Espírito kadosh. Aleluia. E ele quer, irmãos, que nós venhamos nos dedicar a viver uma vida de santificação, caso contrário nós não mantemos comunhão com ele. Aleluia. Aleluia. Então aqui fica descartado para aqueles que dizem que tem o Ruach Kadosh vivendo dentro de seus corações, sem viver uma vida de mortificação para as obras da sua carne. Olha o que diz a palavra em aos Romanos capítulo 6. Aos Romanos capítulo 6, verso de número 1.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos imergidos em Yahushua o Mashiach, fomos imergidos na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pela imersão na morte, para que, como o Mashiach ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui esta palavra está deixando bem clara para nós, irmãos. Se o Espírito de Yahu, ele se faz presente em nosso corpo. O nosso corpo é um corpo kadosh, porque o Espírito do Altíssimo, ele habita em nós. Em habitar em nós, nós temos que conservar, irmãos, uma vida de mortificação para o pecado. Permaneceremos no pecado para que a bondade do Altíssimo se manifeste cada vez mais em nossas vidas? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado. O templo de Yahu é um templo humano. E esse templo humano é o nosso corpo. E o nosso corpo, irmãos, segundo o que as Escrituras estão mostrando para nós, é a morada do Ruach Kadosh. É a morada do Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade, ele quer que nós venhamos estar mortos para o pecado, para que o pecado não venha queimar em nosso corpo mortal. Aleluia. De modo que não venhamos viver nós, mas é Yahushua que venha viver dentro de nós. Aleluia. 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 Todos aqueles que foram imergidos com o Espírito de Yahushua, esses aí foram imergidos na morte. Assim como Yahushua foi sepultado, nós, quando recebemos o Espírito de Yahushua sobre nós, nós somos imergidos no Espírito de Yahushua. Porque Yahushua, irmãos, que nos imerge no Espírito dele. O profeta Yahuanã, o Batista, ele disse: eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim, que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele vos imergirá com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Nós, os homens, devemos imergir as vidas com água para o arrependimento, mas Yahushua é aquele que imerge os seus seguidores com o Espírito dele e com a virtude do Espírito dele. Aleluia. Quando nós somos imergidos com o Espírito de Yahushua em nosso corpo, irmãos, este passa a ser uma propriedade exclusiva de Yahushua. Aleluia. O nosso corpo passa a ser uma posse de Yahushua. Então nós temos que ver como que nós devemos estar mantendo o nosso corpo em santificação e honra, para que não venhamos pecar contra a santidade do nosso Salvador. Aleluia. Olha o que diz aí aos Romanos capítulo 6, verso de número 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Yahu no Mashiach Yahushua nosso amo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Yahu como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Yahu como instrumentos de justiça. Aleluia. O meu corpo tem que ser um instrumento de justiça. Aleluia. Tem que ser um instrumento de santificação. Aleluia. Quem vê a mim não pode ver um homem mundano. Quem vê a ti, irmã, não pode ver uma mulher mundana. Quem vê a nós
que ver um povo Kadosh, que tem e que conserva a vida do Mashiach e Yahushua dentro de nós. Aleluia. Se o nosso corpo é um corpo Kadosh, é um corpo santo, nós temos que manter a vida de Yahushua dentro de nós. Porque se nós desprezar a santidade de Yahushua que vive sobre nós, é aquilo que o rei Daúde, que chamamos de Davi, disse: não retires de mim o teu Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo. Volta a dar-me a alegria da tua salvação. Quantos que não souberam possuir este corpo e hoje, infelizmente, irmão, tais vidas, elas estão vivendo uma vida sem a alegria da tua salvação. Sabe por quê? Porque entristeceram o Espírito de Yahushua. Escolheram viver uma vida profana. E hoje já não tem mais vínculo com a vida de Yahushua. Mas nós temos que dizer, como o apóstolo Shaul disse em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Yahushua. É vivo, não mais eu, mas é Yahushua que vive em mim. Para mim viver a vida de Yahushua em minha vida, eu tenho que estar crucificado. Aleluia. Para o pecado, para o mundo, conservando o meu corpo em santificação e honra. Quem crê assim, diga aleluia. Aleluia. Quando é que eu conservo o meu corpo em santificação e honra? Quando eu não permito que o pecado reine em meu corpo mortal. Aleluia. Aleluia. Fazendo assim, irmãos, nós nos tornamos um povo Kadosh. Glória, aleluia. É por isso que aqueles que têm uma vida de santidade não podem se prender a um jugo desigual com os infiéis. Porque não existe comunhão naquele que é fiel com o que não é, daquele que é Kadosh com aquele que é profano. E Yahushua, ele quer que nós, irmãos, venhamos conservar o espírito da santidade dele dentro de nossos corações, para que o nosso corpo venha ser um corpo que conserva a santidade do Altíssimo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 12. Tem gente que diz que pode fazer de tudo com o teu corpo. Tem gente que diz que fala: o corpo é meu, o teu corpo não é teu. Aleluia. O nosso corpo é de Yahu, e um dia nós vamos ter que prestar conta e seremos julgados pelas obras que nós temos praticado através do nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que quiser com o meu corpo. Mas olha o que diz a palavra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aleluia. A igreja de Yahushua, que é a morada eterna do Espírito de Yahushua aqui na terra, ela não pode se deixar ser dominada pelas concupiscências pecaminosas da sua carne. Porque a nossa carne, ela deseja a prostituição, a nossa carne, ela deseja a lascívia, ela deseja a ira, o ódio, etc. No nosso corpo tem que estar habitando a virtude do Espírito Santo, para nós fazer o bem, para nós conquistar aquilo que serve de salvação para as demais almas. Todas as coisas nos é lícito fazer, mas nós temos que examinar as Escrituras para que nós possamos, irmãos, saber de que maneira nos convém andar, para que possamos agradar a Yahu em toda a nossa maneira de viver. É no falar, é no ouvir, é no ver, é no sentir, é nas nossas atitudes, é no nosso comportamento, é nas nossas vestimentas,
As vestimentas daqueles que têm a vida de Yahushua tem que ser uma vestimenta modesta, uma vestimenta que cobre a nudez do seu corpo. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo no meio de uma população maliciosa, de uma população carnal, de uma população profana e mundana, que tem olhos cheios de adultério, cheios de fornicação, cheios de malignidade. Quantas pessoas que andam assim, com senso de inocência. Ai, eu não vejo nada demais, andando com uma roupa curta. Ai, eu não vejo nada demais, descobrindo o seu corpo. Qualquer que se atentar para uma mulher e desejar aquela mulher, diz a palavra que tal homem já adulterou com ela. Se eu vestir uma vestimenta sensual que venha atrair olhos de cobiça de outras mulheres para o meu corpo por causa da roupa que eu estou vestindo com sensualidade, e aquela mulher, ela desejar o meu corpo porque o meu corpo está demonstrando uma sensualidade pecaminosa aos olhos dela, diz a palavra que se aquela mulher desejar o meu corpo, ela está adulterando comigo. E aos olhos de Yahushua, naquele dia, ele vai me ver como um adúltero. É um alerta para as irmãs e para os irmãos. Vigia em cobrir o vosso corpo. Vigia em possuir o vosso corpo. Você vai ser julgado por cada obra que você estiver praticando através do teu corpo. Porque o nosso corpo, ele é, irmãos, um corpo que pertence a Yahu e não a nós. Aleluia. Todas as coisas nos são lícitas, mas aqueles que têm o Espírito de Yahushua devem saber que nós temos que estar crucificados para o pecado e vivemos considerando uma vida como mortos para o pecado e vivos para Yahu, para cumprir com a justiça do nosso Salvador. Aleluia! Aleluia! 1 Coríntios capítulo 6, verso 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Yahu, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o amo, e o amo para o corpo. O que Yahushua está mostrando para nós? O nosso estômago é para os alimentos, e os alimentos é para o nosso estômago. É a finalidade do nosso estômago. É a finalidade dos alimentos. Um é para o outro. Mas o nosso Salvador está dizendo que se nós temos o Espírito dele em nós e o nosso corpo se tornou o templo dele, o nosso corpo não é para prostituição. Muitas das vezes prostituição não é apenas um ato sexual. Prostituição pode ser você usar esse templo de Yahu para adorar a ídolos. É uma prostituição. Se você usar este corpo aqui para seduzir outras pessoas a desejar o teu corpo com olhos de cobiça, é uma prostituição. Então esse corpo aqui não é para prostituição. Esse corpo aqui é para que nós venhamos exaltar a Yahu, aleluia, os quais pertencem a Yahu. Aleluia. 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 Para encerrar no verso de número 16. 1 Coríntios capítulo 6, verso 16. Ou não sabeis vós que o que ajunta com a meretriz se faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Verso 19, para ficar mais fácil os irmãos entenderem.
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Iaú, e que não sois de vós mesmo? Muita gente que fala, não, meu corpo eu faço o que eu quero dele, é meu. O teu corpo não é teu. Se você tem o Ruach Kadosh na tua vida, o teu corpo pertence a ele. Aleluia. Porque a palavra está deixando bem claro, ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo, é a morada do Ruach Kadosh, que habita em vós, proveniente de Iaú, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Iaú no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Iaú. Então vigia, irmãos, vigia, saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra, não na lascívia, não na cobiça, não na carnalidade, porque diz a palavra, o nosso corpo não pertence a nós, mas a Iaú, e se pertence a ele, é morada dele. Tudo que você for pôr neste corpo, usar neste corpo, você tem que ter discernimento para saber se é da vontade de Iaú ou não. Porque se não for da vontade de Iaú, você vai estar profanando o templo. Ao invés de purificar, você está trazendo impureza para o templo. Não leve impureza para o templo. Não pratique impureza no templo de Iaú, porque Iaú é Kadosh, ele é santo. Quem recebe esta palavra e vai procurar viver uma vida Kadosh na presença de Yahushua o Mashiach, diga aleluia! Aleluia. Então guarda esta palavra em nome do Salvador Yahushua. Aleluia.